Olá pessoal, tudo bem? Bom, temos aqui uma questão da UESB, tá? Envolvendo distribuição eletrônica, tá? E nós vamos precisar do diagrama de Linus-Pauling para resolver esse exercício da UESB. Bom, diz o seguinte: a distribuição de elétrons em um átomo neutro pode ser feita com a ajuda do diagrama de níveis e subníveis de energia do Linus-Pauling, Prêmio Nobel de Química. Com base no diagrama e na distribuição eletrônica do átomo do elemento químico tungstênio, tá? Pessoal, a UESB fornece, né, a tabela periódica, tá bom? Então, ele provavelmente não fui eu quem coloquei aqui o número atômico dele, mas você poderia consultar na tabela periódica tranquilamente. Bom, e por que que é importante o número atômico? Porque o elemento neutro, é, como a gente sabe que o número atômico representa os prótons, se o elemento estiver neutro, então ele vai possuir também 74 elétrons. E é justamente os elétrons que nos interessam aqui, né? Porque é a partir deles que a gente faz a distribuição eletrônica do Pauli. E vamos lá, tem que realmente fazer, porque as questões, as opções aqui dadas, fornecidas pelo examinador, cobram exatamente conceitos relacionados a essa distribuição eletrônica. Então vamos lá. Como disse, o número atômico do tungstênio é 74. Então a gente vai fazer a distribuição conforme o diagrama do Paulo. A pessoa tem que saber esse diagrama, tá? Tem que saber. Não tem jeito. Mas mesmo que você vai fazendo exercício, vai se familiarizando com ele, também não é difícil de montar. Ó, um S, dois S, três S, sempre S, depois P, sempre nessa sequência, tá? Quando você fizer uma bateria de exercícios, isso aqui vai ficar bem claro para vocês. Então vamos lá, fazer essa distribuição eletrônica. Primeiro nível, um S2, terminei, voltei aqui em cima, chego no 2S2, terminei, já subo, 2P6, desce, 3S2, terminou, sobe, 3P6, 4S2, voltando agora, né? Terminamos volta, 3D10 lá em cima, continua descendo, 4P6, depois temos 5S2, que é S feio, professor, ajeita aí, pronto. Arrumou muito, não, mas tá aí. 4D, aí já, ó, já terminamos aqui no 5S2, vamos voltando aqui para o 4D10, 4D10, a gente chega em 5P6, 6S2, professor, não já deu não? Quase, tá? 74. Chegamos lá no, subindo agora no 4F14. Bom, agora acho que a gente já tem uma quantidade razoável aqui, vale a pena a gente somar para ver quantos elétrons a gente já distribuiu. Então vamos lá, aqui é fácil, ó, 10, tá vendo? Até aqui é 10, aqui mais 10, 20, 30, 38, 48, até aqui, ó, 54. Então a gente já fez a distribuição eletrônica de 54. E pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui para falar uma coisa com vocês. Normalmente, isso na UESB mesmo acontece sempre. Ao invés de você deixar a distribuição eletrônica dessa forma como nós fizemos, os examinadores optam em substituir esses pedaços da distribuição por gases nobres. Por quê? Por exemplo, ele utilizou aqui o xerônio, né? Xerônio. O xerônio tem número atômico igual a 54. Então, eu posso substituir toda essa distribuição eletrônica aqui, ó, pelo gás xeônio. E coloco isso dentro de colchete para dizer que eu estou fazendo uma substituição de toda essa distribuição eletrônica pelo gás xeônio. E ele possui 54 elétrons. Então é comum substituir essa parte anterior e depois você completa com o que está faltando. No caso, 54, para a gente chegar em 74, faltam 20 elétrons para serem aí distribuídos. A gente já tem, então, até aqui 54 com 4 54 com 2 aqui, 56 com 4 60 70. Então, a gente já tem 70. Para finalizar, ou para completar os 74 que a gente precisa, nós estamos aqui, precisamos avançar então para o próximo nível, no caso, o nível 5, e como só faltam 4 elétrons, aqui está ele. Quando a gente fizer essa soma, nós vamos encontrar, portanto, a distribuição eletrônica do tungstênio. E só para fechar aqui, ó, completar, como ficaria usando o apoio aqui do gás nobre, né? Então, temos 4F14 e 5D4. Essa é a distribuição do
do elemento químico tungstênio na sua forma neutra. Aí o examinador coloca aqui na letra A, ó, essa opção, e veja que ele não colocou o 6s2, então não é o nosso gabarito. O 2, a distribuição eletrônica do íon, cuidado que agora é o íon, tá? Do íon tungstênio 2+, tem configuração eletrônica 4F14, 5D6. Olha para você ver o que o examinador aprontou aqui, né? Porque, professor, preste atenção. Nós temos aqui 54. Ele retirou, de fato, se a gente fosse eliminar. Veja, o que aconteceu? O íon W2+, ele perdeu dois elétrons. Ele perdeu dois elétrons, por isso que ele está com duas cargas positivas. Esses dois elétrons, quando um átomo perde elétrons, ele vai perder da última camada. Ó, qual é a última camada? Cuidado para não confundir última camada com camada mais energética. Pessoal, a camada mais energética do tungstênio é a 5D4, é a última. Agora, a última camada, veja, a mais energética é a que está no final. Mas a que está no final não significa que ela seja a mais energética, tá? Melhor dizendo, a que está no final sempre é a mais energética, mas nem sempre ela será a última, isso que eu quero dizer. A última camada aqui, ó, né, o último nível é o 6s2, mas ele não é o nível mais energético, ele é o último, mas não é o mais energético. Quem é mais energético? É o 5D4. Cuidado com isso, que inclusive o examinador te cobrou aqui alguma coisa sobre. Então, veja bem, se o tungstênio perde esses elétrons, ele vai perder da última camada. Da última camada. Então, ele perderia esses dois elétrons. Só que a configuração ficaria quanto? 4F14, 5D4. Ou seja, os dois elétrons que ele perdeu aqui, ó, sairiam exatamente da última camada. E o examinador excluiu, de fato, a última camada, mas olha o que ele fez. Ele acrescentou dois elétrons aqui. Ou seja, essa distribuição eletrônica que não corresponde ao tungstênio 2+. Na verdade, ele não retirou elétrons. Tá? Ele não retirou. Ele retirou o elétron daqui, na verdade, e acrescentou na última, na camada mais energética. Um detalhe muito sutil que o examinador colocou que poderia confundir muitos alunos, porque realmente a gente exclui isso aqui e você olha rapidamente, pá, ficou certo. Não. Ele acrescentou aqui, deveria ser quanto? Ao invés de 6, nós devíamos ter aqui o 4. Tá? Então, por isso que esse item também não está correto. Uma questão aí que poderia provocar muitos erros. Ó, o subnível 5D na configuração eletrônica do elemento químico está abaixo do subnível S. É outra construção que o examinador fez que leva o aluno a erro. Por quê? De fato, se você analisar assim, ó, de maneira muito descuidada, bom, 5D, 6D, essa camada vem antes que essa, né? E aí a gente acaba errando o exercício porque, olha, o que ele está perguntando? Esse subnível, o 5D, ele não está abaixo do nível 6D. Por quê? Porque ele é um nível mais energético. Então, se ele é um nível mais energético, então ele está um pouco acima, ou seja, ele está à frente do 6S, tá? Ou como ele colocou aqui. Então, tome muito cuidado com isso. O subnível 5D na configuração eletrônica do elemento químico está abaixo? Não, ele não está abaixo, ele está à frente e, portanto, acima. Se ele está à frente, ele está acima, tá? Fiquem atentos com isso aí. Então, mais uma questão aí muito, né, capciosa. 4. Os elétrons de maior energia são representados por 5D4 e 6S2. Na verdade, os elétrons de maior energia realmente são representados. Em parte está certo, né? São os elétrons aqui do 5D4. Mas, né, antes do 6S2, nós temos o 4F14. Então, esses elétrons aqui são possuem maior energia do que o 6S2. A ordem aqui seria: esse é o mais energético, depois esse e por fim esse aqui, tá? Então essa seria a ordem, não essa que o examinador colocou. E por fim só sobrou essa alternativa, né? Esperamos que ela esteja certa, então vamos lá. Os elétrons mais externos, ó, mais externos, são representados por 6s2. Perfeito, é isso mesmo. São os elétrons mais externos. Eles não são os mais energéticos, eles são os mais externos, tá?
Então fiquem atentos com esse detalhe. Essa é uma informação que confunde muito e os examinadores sabem, sempre estão explorando. Então, fez a distribuição eletrônica, quem está na frente é o mais energético, sempre. Agora, cuidado. Camadas mais externas, às vezes elas aparecem antes da distribuição eletrônica. Por quê? Porque por mais que elas estejam mais externas, às vezes elas possuem menos energia do que outras, tá bom? Então, pessoal, isso é uma boa questão. A gente discutiu muitos conceitos aqui, tá? E fiquem atentos com essas informações que eu falei, esses detalhes que o examinador gosta de utilizar para confundir aí a cabeça do aluno. Tudo bem? Então, até o próximo exercício.